Hoje eu tratarei do complexo de Kalasasaya, complexo que corresponde aí grande parte do que nós conhecemos como cultura Tiwanaku ou Tiwanakota. Necessário compreender que Tiwanaku é um nome, digamos, tardio. O nome original desse lugar é Taipikala. Taipikala significa o lugar da pedra central. Por quê? Porque os Tiwanakotas também consideravam a sua cultura como a cultura central da humanidade, o umbigo do mundo. Assim como nós encontramos o mesmo fenômeno, por exemplo, em Cusco, capital do Império Inca. Os Incas também enxergavam Cusco como o umbigo do mundo. Então, os Tiwanakotas também tinham essa concepção a respeito de sua cultura. Aí a entrada da área arqueológica de Kalasasaya. Necessário compreendermos que nós temos uma reconstrução ou um processo de remontagem daquilo que seria a arquitetura desse sítio arqueológico. Muito do que nós encontramos são reconstruções e muitas vezes hipotéticas desse lugar. As fotos mais antigas demonstram um lugar, infelizmente, totalmente pilhado, totalmente destruído. Então, o governo boliviano, ele a posteriori, também desenvolveu um processo aí de reconstrução da arquitetura desse lugar. Até também para chamar atenção para os turistas. Mas aquilo que nós temos do ponto de vista de dados relacionados à antiguidade desse lugar demonstra uma outra configuração. Grande parte dos trabalhos aí desenvolvidos em Tiwanaku foi desenvolvido pelo grande arqueólogo Arthur Poznański, que dedicou mais de 40 anos de sua vida no altiplano estudando essa cultura. Inclusive foi ele que propôs a teoria de que esse lugar seria um calendário, um tipo de centro astronômico dessa cultura. Era uma cultura avançada em conhecimentos astronômicos. E também lançou aí uma teoria de uma datação que remonta mais ou menos aí 12 mil anos de antiguidade, colocando o Tiwanaku como uma cultura pré-Younger Dryas, que seria o cataclisma que varreu o planeta, ou dilúvio. Então seria, na concepção de Arthur Poznański, Tiwanaku uma sociedade pré-diluviana, ainda que os arqueólogos modernos rejeitam essa teoria. Mas é um fato que principalmente o complexo de Pumapunku e a arquitetura de Pumapunku é muito mais complexa do que aquilo que nós encontramos aí no decorrer do sítio arqueológico. Então, Poznański foi o grande pioneiro, inclusive no povoado de Tiwanaku ele é muito homenageado, tem escola com o nome dele, etc. Foi uma pessoa muito importante no tocante aí aos estudos da cultura Tiwanaku. Eu, particularmente, também acredito que Tiwanaku é uma cultura pré-diluviana. Aqui a gente observa as placas comemorativas, porque a Unesco reconheceu Tiwanaku como patrimônio da humanidade. Isso foi em dezembro do ano 2000. Centro Espiritual e Político da Cultura Tiwanaku, inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, um sítio arqueológico importante, aqui que a gente encontra no continente americano, mais precisamente na América do Sul, e é de suma importância valorizá-lo e reconhecê-lo. Um dado importante sobre esse lugar é que ainda há muito o que explorar. Recentemente, os próprios arqueólogos da Unesco descobriram complexos subterrâneos nesta região e, segundo os estudos aí dos arqueólogos da Unesco, para escavar essas novas descobertas levará mais ou menos aí uns 50 anos. Então ainda tem muito que se explorar
a respeito aí de Taipicala. Alguns trabalhos em pedra. E o fenômeno é o mesmo, ou seja, nós vamos encontrar aí, nesse complexo aí de Kalasasaya, pedras também jogadas por todos os cantos, como peças de quebra-cabeça. E é um fenômeno muito comum aí no santuário arqueológico de Tiwanaku. Então a gente vê aí a plaquinha indicando a pirâmide de Akapana e a Porta do Sol. Esta é a pirâmide de Akapana. Uma parte dela foi escavada. Eles estão fazendo um trabalho aí de preservação dela também, claro, ou seja, muito aqui da configuração que a gente observa já não corresponde à originalidade dela, mas a Kapana é uma estrutura piramidal. A gente observa uma visão mais ampla aí do sítio arqueológico. E a gente observa que foi desenvolvida uma cultura com grande sofisticação numa área geograficamente complexa que é o altiplano. Uma área na qual a gente não encontra tantos recursos. Blocos também bem grandes, pesados, com uma arquitetura bem desenvolvida. Aqui um fragmento de um portal. Eles tinham uma habilidade muito grande no processo de desenvolvimento aí desses portais. E essas pedras são pedras complexas, são pedras de andesita, que são pedras vulcânicas. Pedras que não são tão simples de se manipular. E eles desenvolveram aí uma arquitetura muito complexa, com cortes sofisticados, com perfurações bem precisas. A priori, uma pessoa que começa a analisar o sítio arqueológico pensa que é um sítio arqueológico pequeno, de pequenas proporções. Mas na verdade não é, ele é bem extenso. Ele é bem extenso. Eu tinha essa impressão também que era pequeno, mas é bem extenso. E como eu citei anteriormente, ainda tem muito que se explorar, principalmente com essas estruturas subterrâneas que foram encontradas aí pelos arqueólogos da Unesco. E aí o fenômeno dessas pedras jogadas por todos os cantos, como se fossem varridas por algum tipo de grande, realmente, inundação, como sugere aí as lendas e tradições locais dos Aimaras. E é um fenômeno muito interessante que a gente observa aí no santuário. Os trabalhos aí de escavação, de manutenção do lugar. Tiwanaku é um lugar muito interessante, mas que infelizmente não se tem o devido valor. Eu não sei, talvez não seja tão divulgado, talvez por conta ainda deste processo de descobrimento das coisas relacionadas a esse sítio arqueológico, mas eu percebo que Tiwanaku é um sítio arqueológico muito importante, para mim um dos mais fascinantes do planeta, porém que não tem o devido valor.
Creio que o governo boliviano deveria valorizar mais esse lugar, deveria realmente investir no processo de escavação desse lugar, para que esse lugar se torne realmente cada vez mais uma atração turística que leve realmente aí o nome da Bolívia a nível mundial. Muita gente conhece esse lugar, principalmente através dos documentários aí do History Channel e dos alienígenas do passado, que sempre trazem uma abordagem, digamos, mais sensacionalista sobre esse lugar e acaba atraindo as pessoas. E o primeiro contato que eu tive com esse lugar foi através desses documentários. E depois eu comecei a investigar de maneira mais profunda, através de literatura, claro, dos cronistas espanhóis, como Ciessa de León principalmente. Todavia, penso que é um sítio arqueológico muito importante, porque é a civilização mãe dos incas, da civilização inca, e é necessário ter o devido valor. Então aqui a gente observa essas pedras com aqui a figura das famosas chacanas, essas chacanas que representam geometria sagrada nas culturas andinas, principalmente na cultura inca. Os tiwanacotas também tinham em conta as chacanas. Essas chacanas elas têm ligação com a constelação Cruz do Sul, constelação sagrada para as culturas andinas, que seria uma espécie de Via Láctea, né, teria a mesma proporção de importância da Via Láctea também para outras culturas, né? Porém, a chacana representa aí essa conexão astronômica para essas culturas andinas. É um fenômeno que a gente encontra não somente aí em Tiwanaku, todavia também nas culturas dos Andes centrais. Aí, Cantatalita é um nome que em Aymara significa luz do amanhecer. É mais um complexo aí do sítio arqueológico. Possui 29 metros por 35 de largura. Também, ou seja, desenvolvido em pedra andesita com argila compactada. E se pode observar aí um piso composto por finas camadas aí de pedra. E era formado aí por um complexo maior de plataformas junto à pirâmide de Acapana. E foi um recinto edificado entre os anos 300 e 500 depois de Cristo. A gente observa mais blocos gigantes trabalhados. Algumas fotos aí com a Jaqueline, que foi a moça que me levou aí ao sítio arqueológico. Me ajudou muito nessa viagem, principalmente no que se refere a La Paz, na Bolívia, né? Aí mais um pouco aí da sofisticação deles. A precisão que eles tinham no processo aí de construção desses blocos, com perfurações, com cortes bem detalhados, em um estilo de pedra muito complexo de se trabalhar. E é isso que chama a atenção em Tiwanaku, como eles eram mestres da arquitetura, mestres da engenharia. Infelizmente, devido aos processos aí de destruição do lugar, que começou principalmente com os espanhóis, porque eles enxergavam esse lugar como um tipo de centro cerimonial pagão, então destruíram muito, pilharam muito, danificaram muito, infelizmente. Inclusive, você vê até nos monolitos aí do lugar determinados tipos de inscrições
que foram feitas por eles para condenar, demonizar aí, os ídolos pagãos na concepção deles, né, dos espanhóis. Aí aqui a gente vê Calaçaçaia, que já é a parte cerimonial de Tiwanaku. Também a gente observa a reconstrução aí desse lugar, os muros reconstruídos, etc. Porque, como eu disse anteriormente, eles não representam a arquitetura, digamos, totalmente original desse lugar. Mas é muito interessante como eles tinham a capacidade aí de desenvolver uma arquitetura tão sofisticada. Ali a Stella Ponce foi colocada ali de fundo. Muito legal essa visão aí da Stella Ponce nessa entrada aí do portal cerimonial de Calaçaçaia. Significa Templo das Pedras Paradas aí, em Aymara, né? Composto por gigantescos pilares de arenisca, vermelha e andesita, e foram aí preenchidos com auxiliares cortados. Estrutura tem uma longitude de 119 metros por 128 metros de largura, 119 metros de comprimento por 128 de largura, com mais de 4 metros de altura. Seu acesso está aí localizado e consta 7 escalinatas de arenisca, que dá passo ao interior da estrutura através do portal principal. Foi construído no período Tiwanaku Temprano, ou seja, ali na fase 4, segundo a arqueologia convencional, de 500 a 600 depois de Cristo e posteriormente remodelado. Pedras Cansadas se chama aí. Um outro dado interessante é que eles tinham um sistema sofisticado de drenagem nesse lugar. Muito interessante. A gente observa que eles eram mestres também nesse processo. E faz sentido também por conta da região, chuvas e também devido às teorias de que o Titicaca ele chegava até esse lugar também. Então o lago ele também, de uma certa forma, permeava aí, essa cultura. Aí o monolito descabeçado, infelizmente, não se tem a cabeça dele, mas tem uma posição aí de suas mãos cerimoniais. A gente se encontra também aí nesse monolito a figura da serpente, entrelaçada aí no monolito. Que a serpente ela representa um dos 3 mundos nas culturas andinas. A gente tem 3 mundos, um representado pelo côndor, outro representado pelo puma e outro representado pela serpente, o inframundo. A estrela descabeçada, a gente observa aí a serpente mesclada com felino. Com um felino. Isso é muito comum nas culturas andinas, essa mescla entre a serpente e o felino, porque representa essa conexão entre os 2 mundos, entre o mundo terreno e o submundo, o inframundo. E o côndor representa, claro, o mundo superior, né? O mundo que está nas alturas. Infelizmente, como eu citei, não se tem a cabeça do monolito. Eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu falarei da Porta da Luna e da Porta do Sol, porque é muito interessante saber um pouco a respeito do que representa a Lua e o Sol nessas culturas andinas. O Sol e a Lua eles têm muita representatividade nas culturas antigas, principalmente da Bolívia e do Peru. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir e compartilhar o vídeo.